Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa live que a Dufpel está organizando. Eu sou o Matias, jornalista da Dufpel, e estou aqui com os professores, a professora Regiana Blancville, que é docente do Centro de Artes da UFPEL e membro do Conselho de Representantes da Dufpel, e também com o professor Luiz Henrique Chu, docente aposentado do curso de veterinária da UFPEL e membro do Conselho de Representantes da Dufpel. Hoje, conosco, nós temos o Emerson como intérprete de Libras e também a Maitê, que vai aparecer daqui a pouquinho. E antes de começar, gostaria de pedir para todo mundo para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, nos comentários marcar as pessoas que vocês acham que possam se interessar por esse debate tão importante, que é o debate da reforma administrativa, que é a PEC 32 de 2020. Hoje, dia 7 de setembro, é Dia Nacional de Lutas em defesa dos serviços públicos, uma data marcada justamente por essa ideia do combate à reforma administrativa. Pelotas, hoje pela manhã, já teve um ato às 8 da manhã, quando foi protocolada e aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores uma moção de apoio aos serviços e aos servidores públicos. Às 11 da manhã, um pequeno grupo de servidores, respeitando as medidas de proteção ao novo coronavírus, realizou um ato simbólico em frente ao Hospital Escola. Sobre essa manifestação, vocês podem saber mais acessando o site e as redes sociais da Dufpel. Também é importante dizer, antes de começar, que o tema do programa Viração dessa semana, que foi ao ar na segunda-feira, está disponível como podcast, também é a reforma administrativa, uma entrevista também com o professor Chu. Então, quem tiver mais interesse em conhecer o debate sobre esse debate tão importante para os serviços públicos e para a população em geral, que é da reforma administrativa, pode procurar o programa Viração nas redes sociais da Dufpel e também nos agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bom, última coisa, foi divulgado também um manifesto das seções sindicais do Andes, no Rio Grande do Sul, sobre a reforma administrativa hoje. Esse manifesto pode ser lido no nosso site e eu, em alguns momentos, vou colocar também nos comentários aqui do vídeo para quem quiser acessar o manifesto e acessar também as artes que a Dufpel está fazendo nessa campanha contra a reforma administrativa. Bom, agora podemos começar de fato. Quero dar boa noite à professora Regiana e ao professor Chu. Boa noite. A primeira pergunta. Boa noite, professores. Boa noite. Bom, para começar, e aí eu vou fazer primeiro a pergunta para a professora Regiana, depois aí o Chu pode responder. Eu queria, professora, a reforma administrativa, ela tem uma ligação direta, ela é uma resposta do governo ao teto de gastos que limitou os investimentos em saúde, educação e segurança pública. Na sua opinião, pode existir uma luta contra a reforma administrativa que não mencione também a necessidade da revogação do teto? Não, na verdade não, porque a reforma administrativa é um pretexto para se manter o teto, né? E a ideia dessa reforma do Estado brasileiro é que os chefes dos poderes, né, ou seja, quem estiver no governo, possa se desfazer dos órgãos e dos serviços públicos, né, e também dos seus funcionários. Então, uma coisa está estritamente ligada à outra, porque não é possível que o Estado funcione com o teto de gastos, porque vai incidir diretamente nos setores mais sensíveis, educação, segurança e saúde, e é onde o Estado precisa estar presente. E o teto de gastos limita por 20 anos exatamente essas instituições, esses funcionários. Ou seja, a ideia é que outras instituições, né, o governo quer se isentar, então, de prestar esse serviço à sociedade, né, seja pelos encaminhamentos, seja pelas contratações, né, e além disso, abre também a reforma para outras instituições, mesmo que ainda estejam sob gestão do Estado, possam ser executadas por trabalhadores terceirizados, quer dizer, abrindo a porteira para a indicação política, para o compadrio, para o coronelismo, né? Ou seja, para que a corrupção tome conta. Então,
o teto de gastos está intimamente ligado à reforma administrativa, porque, na verdade, um vai manter o outro, né? Vai sucateando toda essa, principalmente os setores mais sensíveis, que mais estão ligados à sociedade, né? Tem vários setores públicos, mas principalmente educação, saúde e segurança, para que daí, então, depois, isso tudo possa ser privatizado e entregue na mão de terceiros. E, na verdade, só para terminar, né, a crise brasileira não é, então, a questão do teto de gastos, e não é isso que vai aplacar a crise, né? Isso, na verdade, vai sabotar a Constituição, porque vai por terra tudo que está na Constituição, né? Então, a médio e a longo prazo, isso só vai agravar a crise, não vai melhorar. Não é dessa forma. Então, seria redução dos juros, seria tributação de grandes fortunas, né? Isso sim seria uma reforma que aplacaria a crise, e não isentar o Estado daquilo que é e que está na Constituição, né? Que deveria ser e que é dever do Estado, que é principalmente saúde, educação e segurança, além de outros serviços que são imprescindíveis do Estado público. Obrigado, professora. Professor Chu, qual que é a sua opinião em relação a essa questão da ligação da reforma administrativa com o teto de gastos? Em primeiro lugar, boa noite a vocês, boa noite ao Emerson, Matias, Regiane. Concordando com o que está implícito na pergunta e com a resposta da Regiane. Na verdade, os dois movimentos, eles aparecem quase que simultaneamente com o mesmo objetivo, de retirar os meios para que o Estado possa implementar políticas públicas a favor da sociedade. A PEC da morte, chamada no período do Temer, a Emenda Constitucional 95, ela retira os recursos. E agora, a proposta de reforma administrativa retira o pessoal, retira as pessoas, retira o servidor público, na perspectiva futura, que pudesse operar as políticas públicas. Inclusive, a utilização desses termos tem sido absolutamente ardilosa. Quando se fala em teto dos gastos ou responsabilidade fiscal, na verdade, não está se tratando nada disso, nem de teto de gastos, nem de responsabilidade fiscal. O que está se tratando com esse movimento é uma transformação da função do Estado, retirando daquela perspectiva constitucional republicana de que primeiro é atender o povo, as necessidades da população, e passando por uma outra prioridade, que é o Estado passa a funcionar como o grande fiador dos graúdos, dos tubarões, do setor financeiro, das grandes empreiteiras. É isso que se coloca, o que é bem diferente, por exemplo, de algo que poderia ser tratado como responsabilidade fiscal. Certo. Eu vou manter a pergunta agora para o professor Chu primeiro, depois para a professora Regiana. Como é que vocês imaginam o que pode ser do Brasil em 20 anos, por exemplo, e aí de maneira bastante hipotética, caso essa reforma seja aprovada? Quais podem ser as consequências para a nossa população, para a nossa sociedade? Olha, é pavoroso pensar a possibilidade. Se não houvesse uma insurreição popular, se ela não acabasse provocando uma insurreição popular, que é uma coisa talvez até provável, seríamos um triste país da desigualdade social. O triste país do crescimento exponencial da miséria e do desamparo. Claramente teríamos acelerado o processo de desindustrialização do país, que já está em curso. Os graus de subserviência externa poderiam nos recolocar numa situação de reprimarização da economia, lá no tempo do pau-brasil, do ouro, da prata, isso associado com um mercado consumidor muito limitado, apenas no setor de serviços, que parece que é a bola da vez, que eles querem ampliar, mas certamente nos colocaríamos numa situação de um triste país, onde até mesmo os poucos magnatas que estariam gerenciando essa nova realidade daqui a 20 anos, provavelmente estivessem morando em grandes fortalezas de segurança máxima, dada a evidente promoção de desigualdade social e miséria que essa
essa terrível possibilidade levaria se viesse a acontecer, mas é claro que nós estamos na esperança de que a consciência popular, a luta popular reverta essa ameaça que está aí colocada. Professora Regiana, e a sua opinião sobre isso? Então, eu vou na mesma linha do Chu, é uma questão importante e necessária nós pensarmos, né, desde já, o que pode vir a acontecer a médio e a longo prazo, no caso, há 20 anos, né, é um momento grave, extremamente grave, e se essa reforma realmente ocorrer, e desconstruírem o Estado da forma como está sendo feito, os direitos mínimos serão retirados, né, os direitos sociais e principalmente os mais pobres vão ser abalados, né, vai recair sobre os mais pobres, então, assim, questões mínimas vão ser cobradas, não vai ter sistema de saúde e qualquer auxílio mínimo já não vai ser possível, se nós já tivemos uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista que vão recair sobre a população mais pobre, essa reforma administrativa, com certeza, vai criar um país extremamente desigual, né, e o cidadão comum que tem a vida vinculada aos direitos sociais, vai perder grande parte ou a totalidade deles, porque o Estado tira a renda, né, e faz quem pagar a conta? O povo mais pobre. Então, assim, o atual presidente, ele chama o trabalhador formal, né, com uma renda estável de privilegiado, e tira o foco dos grandes banqueiros e dos grandes empresários. Só que sem SUS, sem acesso à educação, segurança, nós vamos ter um país totalmente destruído, e eu tenho, sinceramente, receio do que a gente pode viver, que não vai ser nada mais, nada menos do que o caos social. Como o Chu já afirmou, poucos que ficarem com renda, que são os poucos que vão ter rendas exorbitantes, vão se trancar em fortalezas, porque o resto, sinceramente, eu vejo um futuro muito difícil para o povo brasileiro, né? Uma crise extrema, sem recurso nenhum para a população mais pobre. Isso é muito preocupante, é preciso que a gente faça um movimento e a gente seja resistência nesse momento, né, pressionando o Congresso para que essa reforma não seja aprovada, porque a situação é gravíssima. Certo, obrigado, professora. Bom, agora, falando bem especificamente da reforma administrativa, de uma maneira mais simples, porque, em geral, o governo, inclusive, tenta fazer, a sociedade tenta fazer acreditar que a reforma administrativa ela é um ataque aos privilégios de uns poucos servidores encastelados por aí. Quando, na verdade, ela também traz duríssimas consequências para a vida da população mais pobre, como vocês estão falando aqui. Eu queria perguntar para vocês, de uma maneira bem simples, onde é que está o serviço público na casa de uma pessoa, né? Onde que esse serviço público vai ser afetado com essa reforma, ele existe no cotidiano de cada uma das pessoas que não necessariamente são servidores públicos, mas que vivem no Brasil, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Para começar, o professor Chu. É importante fazermos esse exercício. Atualmente, os serviços públicos já são distribuídos de forma muito desigual à população, mas mesmo assim, são imprescindíveis para todos, no campo, na cidade, mas principalmente na cidade, uma família que abriga crianças, estudantes, trabalhadores, idosos, o perfil de uma família brasileira, não teria como tocar a sua vida sem vias de transporte, sem recolhimento do lixo e reciclagem, sem um mínimo de calçamento, iluminação, escolas, retaguarda de saúde, retaguarda previdenciária para os eventuais infortúnios e para a velhice, sem uma renda mínima diante de algum sobressalto causado por eventual desemprego ou própria pandemia. São elementos concretos do dia a dia. Vai lá no bairro perguntar o que aflige a noite de uma pessoa
tem risco de moradia, onde eu vou morar, se eu adoecer, aonde eu vou adoecer, onde eu vou buscar recurso, ou quando eu ficar velho, que não puder trabalhar, que retaguarda eu vou ter. Quer dizer, são todos campos do serviço público a favor da sociedade e que se colocam em risco numa situação dessas. Tudo isso deveria ser responsabilidade pública. E responsabilidade pública permanente, coberta por políticas públicas, até porque isso tudo tem que ser estrategicamente planejado de curto, médio e longo prazo. Nós já temos experiências de situações acontecidas em alguns municípios, aceleradas em alguns municípios, onde a vida lá na sua casa, da sua família, passa a um sobressalto permanente quando iniciativas parecidas, pontuais ainda, como essa, têm sido desenvolvidas. É só ver como passaram a funcionar determinados postos de saúde, as UPAs no Rio de Janeiro, por exemplo, que da população em nome de um pequeno negócio e de interesses que estão dentro ali localmente e sempre, em todos os casos, uma grande fonte de corrupção, de denúncias, de prisões, de costas para as necessidades da população. Isso sem contar que, em todos os lugares onde esse tipo de movimento foi feito, os moradores lá na sua casa, além do imposto predial que pagam, além dos outros impostos, começam a ser surpreendidos paulatinamente com taxa disso, taxa daquilo, taxa do lixo, taxa da iluminação, taxa dos bombeiros, que passam a ser cobradas a mais em nome de cobrir as despesas desses serviços que são privatizados. Então, é muito importante essa reflexão, porque ela atinge a todos. E vai corroer, mudar para pior a situação, certamente, lá na casa de cada um, numa situação dessas em que o Estado começa a virar as costas para as necessidades sociais. Certo, obrigado, professor Chu. Eu vou trocar aqui os nossos intérpretes, então seja bem-vinda, Maitê, o Emerson vai descansar um pouquinho, e agora a professora Regiana também pode responder a questão. Então, é muito parecido com o que o Chu falou, né? Então, o serviço público na vida das pessoas, ele está no tratamento, fornecimento da água, na distribuição da energia elétrica, no fornecimento de gás e outros tipos de combustível, serviços médicos, hospitalares. Se o postinho hoje já está sucateado e é difícil ter médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, a questão vai ser muito pior, porque nem isso vai ter. Eu não vou poder chegar no pronto-socorro, se eu sofri um acidente, e imediatamente ser atendido numa questão de urgência. Primeiro vão querer saber se eu tenho seguro-saúde, como acontece em outros países, né? Isso não vai nem ocorrer. Se hoje já é difícil, e a gente sabe que realmente pronto-socorro, né, vários locais dedicados à saúde sofrem, né, com a falta de aparelhos, com a falta de funcionários, porque há um sucateamento do serviço público por má gestão, por corrupção. Sem isso, sem o gerenciamento do Estado, e o Estado estando isento disso, sem dinheiro e sem pagar, ninguém vai ter acesso. Então, as pessoas vão morrer pelas ruas. A gente viu agora na pandemia o quanto já foi difícil, porque os hospitais estão sucateados, existem empresas que estão assumindo o dever público já, né, e isso já está acontecendo. Se lá no Amazonas, com o pouco que tinha, já morreram tantas pessoas, imagina o que seria. Nós não teríamos quase perto de 150 mil mortos pela Covid, nós teríamos milhares de pessoas. Então, assim, a venda de alimentos é questão de serviço público também, a fiscalização, a carne que nós vamos consumir, ela é fiscalizada por servidores públicos, né, a mercearia, toda a questão de limpeza, né, tudo isso é feito pelo serviço público, serviços funerários, transporte coletivo, mesmo que tenha subsídio para empresas particulares, o transporte público é questão pública também, o tratamento de esgoto, a recolha do lixo, telecomunicações, e que muitas coisas já foram privatizadas, né, e a gente está vendo isso, e o que resultou,
né? Até mesmo substâncias radioativas, material nuclear, isso tudo é responsabilidade do serviço público também, né? Processamento de dados, serviços essenciais, né? Até mesmo, e aí, claro, o que eu falei antes, né? A fiscalização dos mercados, das feiras, dos matadores, né? Isso tudo faz parte do serviço público. Imagina o acesso das pessoas que já não têm condições, se isso tudo for gerido pela iniciativa privada e não for mais dever do Estado. Como é que vai ser? Aquilo que a gente estava falando antes, daqui 20 anos. Nós vamos ter um caos social, né? Porque são serviços básicos e imprescindíveis para a nação. Então, não tem como a gente não pode relacionar o serviço público com alguns cargos ou algumas pessoas. Nós temos um país muito grande e, às vezes, a divisão do funcionalismo público, ela pode estar concentrada em alguns lugares, que tem mais e outros menos, e isso aparece. Mas nós não temos tantos funcionários públicos assim, se a gente for comparar com outros países. Então, sim, nós dependemos do funcionalismo público, né, e principalmente a maioria da população. E é essa que vai ser mais sobrecarregada se essa reforma realmente passar. Certo. Bom, lembrando a todas as pessoas que estão nos assistindo que essa aqui é uma live da Dufpel para marcar o Dia Nacional de Lutas em Defesa dos Serviços Públicos, que é hoje, dia 30 de setembro, e é um dia de luta contra a reforma administrativa, que é a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, que está colocada aí para discussão no Congresso Nacional. E é justamente sobre a origem dessa reforma que eu quero perguntar para vocês agora, porque eu queria saber, essa reforma não digamos assim, nova, uma completa novidade. Ela traz diversos temas que já há muitas décadas têm sido debatidos no Brasil. Queria que vocês comentassem um pouco isso, desse histórico dessa reforma, dessas tentativas que houve já no Brasil de precarizar ou até de acabar com os serviços públicos. Começando, então, agora com o professor Chu. Pois é, não é um tema recente, e para os lutadores sociais, para quem participa do movimento organizado, para quem participa das lutas dos servidores públicos, nós temos muito viva a compreensão e as várias nuances com que esse tema tem aparecido. Se nós observarmos, logo depois da aprovação da Constituição de 88, as forças mais reacionárias do Brasil e do exterior começaram a se manifestar contra essa percepção do Estado, do povo, para o povo, né, que tem que responder para as necessidades da população prioritariamente. E é bom lembrar que vivíamos naquele momento uma espécie de desfecho da Guerra Fria, com o crescimento da perspectiva neoliberal, tanto de governos como Thatcher e Reagan, como das perspectivas econômicas. E se quisermos pegar um exemplo na América do Sul de como isso foi praticado, é só observar como a economia do governo ditatorial do Pinochet no Chile, inclusive com o apoio pessoal, com a participação pessoal do atual ministro Guedes, praticou essas modificações e o resultado desastroso que ocorreu por lá. Aqui no Brasil, em primeiro lugar, nós precisamos demarcar que, embora seja tratado como uma reforma, uma proposta de emenda constitucional da reforma administrativa, não se trata de uma reforma, se trata de uma regressão absoluta do conceito de Estado brasileiro a favor da população. E não é recente. Ocorre que nós enfrentamos essa mesma perspectiva, e aí uma não coincidência, né? Durante esses últimos 20 anos, eu participei de algumas funções a nível nacional, e não é coincidência observar que a cada missão do Banco Mundial, que vem com as suas equipes forçar o governo brasileiro, especialmente o Ministério do Planejamento, a tomar determinadas atitudes que sejam concetâneas com a lógica do Banco Mundial, que é organizada a partir do centro do mundo capitalista, nós vemos
algumas erupções, alguns fluxos de todos os governos, desde 1990 para cá, começando com a caça aos marajás, bordão do Collor de Mello, em torno dessa temática, dessa questão. Somente que, em geral, esse tema, esse conteúdo, ele sempre apareceu disfarçado, com algumas atenuantes, com algumas mediações. E o que nós temos neste momento é o escancaramento, né, sem meias palavras, dessa visão de derrubada do Estado enquanto o ente máximo organizador das necessidades, das políticas a favor das necessidades das pessoas, e o que eles costumam chamar de um Estado gerencial, que é um outro papel do Estado, que se exime do atendimento das políticas públicas e, lá no alto, passa a tratar a sua responsabilidade apenas como uma espécie de agente regulador do mercado daqueles serviços. Quando fala mercado daqueles serviços, sempre tem que se pensar na parcela da população que pode comprar aqueles serviços. Nós fizemos esse debate, por exemplo, no final dos anos 90, quando o então ministro Bresser Pereira, governo Fernando Henrique Cardoso, apresentou a sua proposta de reforma do Estado, com a emenda constitucional 19, que passou como emenda constitucional, mas muito atenuada, e ele dizia claramente, olha, a educação, a saúde, a previdência, os museus, a cultura, tem que sair da responsabilidade do Estado e passariam para algo que ele chamou de ambiente de quase mercado, né? Isto é, um ambiente de que aqueles componentes são vendidos, o acesso àqueles componentes passa a ser vendido e comprado como num ambiente de mercado. Marchas e contramarchas, tivemos muitas vitórias na luta, segurando essa perspectiva de alteração do Estado, mas tivemos derrotas também. Para nós é muito vivo, para nós do movimento docente das universidades federais, é muito vivo quando discutimos a carreira docente, por exemplo, quando discutimos o patamar de regulatório da ciência e tecnologia, quando insistentemente se colocava a perspectiva da participação privada, da transferência de recursos de setores públicos para a lógica da organização privada e a organização do trabalho docente nas universidades, na discussão da carreira, claramente atacada também nessa perspectiva de uma relativização da sua função estatal, do ambiente de trabalho, aonde devem esses docentes, esses pesquisadores, esses cientistas operar. Então, certamente, a briga neste momento é um setor que está no governo, que quer entregar para o setor competitivo, né, para o setor dos negócios, para o setor de compra e venda das políticas públicas, e um setor que só consegue ver a perspectiva popular ser atendida através da organização do Estado brasileiro, com todas as suas responsabilidades, com políticas públicas estrategicamente definidas, organizadas a curto, médio e longo prazo. Na educação, nós temos um ponto muito sensível, especialmente nas universidades. Claramente, um país como o Brasil, ele necessita de um locus social, de um ambiente autônomo para a discussão, para o debate crítico, do conteúdo do conhecimento como tal, propriamente, que abre caminhos, né? Caminhos como nação, caminhos como humanidade. E nessa perspectiva que é apresentada do ambiente de mercado, todo esse espaço é reduzido, ele passa a ser subjacente a uma visão instrumental, a uma visão de organização instrumental de pacotes que muitas vezes são uma espécie de fast food da educação, vendidos, às vezes até barato, mas que subtraem do ambiente nacional a possibilidade de reflexão sobre o futuro, a reflexão sobre o papel de cada um, a reflexão sobre que mulheres e que homens e que relações sociais e que valor tem a solidariedade humana no futuro dessa nação. Então, é grave o que se coloca aí.
Obrigado, professor Chu. Professora Regiana. Então, não muito diferente do que o Chu respondeu, né? Na verdade, essas reformas, né, e essa reforma administrativa, ela não surgiu agora, né? A gente vem lá da década de 90 e antes ainda, como o Chu falou, né, ainda no governo Collor, com o jargão da caça aos marajás, e depois a gente viu no que deu, né? Com muita luta, sempre a sociedade se manifestou, e isso foi importante, então ainda se mostra importante. Depois, no período FHC, eu estava entrando na universidade nessa época, eu lembro muito bem disso, dos cortes que foram feitos, e de toda a pressão que vinha, principalmente pelas universidades. Eu lembro muito bem que eu fiz concurso, e a ideia era de que não teríamos mais concursos, que aqueles concursos fecharam, né? Então, eu sofri isso na pele, porque eu fiz o concurso e quase não fui nomeada, porque ele cortou todas as nomeações, e foi um terror, assim, né? E a gente pensou que isso nunca mais poderia acontecer. E, infelizmente, nós continuamos lutando, o movimento sempre alerta, né? Porque não é porque nós tivemos alguns governos que foram, digamos, positivos, né, para a sociedade, que também não tiveram problemas. E nós, enquanto sindicalistas, enquanto pessoas do movimento também, docente, sempre estivemos à frente e lutamos contra essas questões, né? E nós perdemos, como o Chu falou, perdemos muito, né? Mas jamais chegamos ao ponto que estamos agora. Então, a questão é muito mais grave. Lá no final, quando teve o golpe, né, que assumiu o governo Temer, em 2016, ele já começou a encaminhar, então, a reforma. E agora ela veio com força total, né, porque tem um ministro da Economia que é totalmente a favor de privatizações e de entrega ao mercado, né, de tudo que é público. Então, realmente, é uma reforma que vem sendo gestada, planejada, né, para acabar com o Estado mínimo e deixar com que a população, principalmente a população mais carente, mais pobre, sofra mais ainda. E, claro, todos nós, funcionários públicos, iremos sofrer, mas a população em geral é que vai ser a que vai, de uma forma muito grande, sentir toda essa reforma. É algo que não é bom para nós e não é bom para a maioria da população. Né? Num país que já é desigual, vai ter uma desigualdade muito maior. Né? Se essa reforma já tivesse sido aprovada em plena pandemia, seria o caos antes ainda daquilo que a gente tentou prever para os 20 anos. Mas é algo que já vem sendo planejado, né, há um bom tempo. Sim, bom, eu pedi para as pessoas ali comentarem, se quiserem mandar alguma pergunta, inclusive reforço esse convite, para as pessoas que estão assistindo ao vivo, podem fazer comentários com perguntas aqui, que a gente pode selecionar alguns para ler, e eu vou selecionar um aqui do professor Giovanni Friso, que é: por que a estabilidade no serviço público é importante para a garantia dos direitos sociais do povo trabalhador? E aí, agora vamos inverter de novo, começa a professora Regiana respondendo. Obrigada, Giovanni, pela pergunta, super importante, né? Por que nós garantirmos a estabilidade é algo importante? Porque não é qualquer governo que entra, ou qualquer partido político, enfim, qualquer um que entrar no governo vai escolher os seus comparsas, os seus queridos, os seus eleitos, para poder assumir os postos efetivos no serviço público. A estabilidade existe exatamente para que não haja corrupção, porque funcionário público não participa de rachadinha, né? Funcionário público não precisa disso. E se fizer, claro, precisa sofrer as sanções e tudo mais, mas a ideia da estabilidade é essa, para que a gente não seja corruptível, porque a gente está ali para auxiliar e para ajudar o Estado, a sociedade brasileira. Nós não viemos a serviço de um governante, a serviço de um partido, a serviço de alguém que está no poder em determinado momento.
A estabilidade serve para isso, para que a gente tenha tranquilidade e não haja corrupção. Por isso a importância da estabilidade no serviço público, porque eu não vou poder estar à mercê da escolha de determinados políticos e não vou estar à mercê do que eles vão me oferecer ou não. Eu estou a serviço da sociedade, e a estabilidade me garante isso. Sem a estabilidade, eu estou à mercê da vontade de alguém que assuma um cargo público, né, que seja governante naquele momento. E isso é muito sério. Então, a estabilidade é, sim, importante. Não é porque daí nós vamos estar tranquilos e não vamos fazer nada. Pelo contrário, nós temos estabilidade e nós fazemos concurso para isso. Nós não vamos lá assumir nosso cargo de professor, ou, enfim, no serviço público, para agradar fulano ou ciclano, enfim. Nós estamos lá para trabalhar para a sociedade. E nós fizemos concurso público para isso. Né? Nós não estamos lá por escolha específica ou para agradar alguém. E por isso a estabilidade é, sim, muito importante, porque ela é um instrumento para a gente proteger o serviço público da corrupção. Certo. Professor Chu, por favor. Essa pergunta do Giovanni nos dá a oportunidade de colocar algumas coisas muito importantes, alguma para desmistificar a propaganda, que a propaganda a gente sabe muito bem de onde. Não é só do Guedes, é do presidente da Câmara, é dos banqueiros, é da Fiesp, é da Rede Globo, esse núcleo que cria determinados culpados, ou sataniza determinados setores, na verdade, para garantir o espaço de sanguessuga, para poder recolher para si o fundo público. Em primeiro lugar, lembrar que a estabilidade do servidor público, ela não é total. Nós aqui conhecemos várias situações concretas, objetivas, de que, diante da desídia, do mau desempenho, do mau comportamento, da disfunção na atuação do serviço público, foram abertos processos administrativos com direito à defesa, ampla defesa, mas que os servidores públicos foram dispensados do serviço público. Então, a estabilidade do serviço público que nós tratamos é uma estabilidade, como ressaltou a Regiana, para um desempenho profissional estável, na perspectiva de Estado, das necessidades constitucionais para o futuro da população. Nesse sentido, é bom lembrar que, quando esse capítulo da Constituição, os artigos 37, 38, 39, lá em 1987, 1988, quando eles foram discutidos e alinhavados e fechados, naquela perspectiva liberal, republicana, mas ainda muitos parlamentares convencidos que seria aprovado o regime parlamentarista no Brasil, naquela Constituinte. Depois houve o plebiscito, e no plebiscito ganhou o presidencialismo. Então, vejam que algumas qualidades desses artigos constitucionais, de direitos dos trabalhadores, da estabilidade, da perspectiva estável, não só da pessoa trabalhador no serviço público, mas dos setores, da própria atividade pública, tinha a ver também com o contraponto de necessidades daquilo que viria de um sistema parlamentarista, isto é, a possibilidade de trocas relativamente frequentes de governo, mas sempre mantendo uma estrutura estável para atuar a favor da sociedade, profissionalizada, gabaritada e tal. E, em boa medida, isso se desenvolveu. Eu até recolhi um dado aqui interessante. Hoje, o perfil dos servidores públicos ele tem aproximadamente 39% com diploma de nível superior, geralmente na área especializada que ele trabalha, e mais 39%, além do diploma de ensino superior, especialização, mestrado e doutorado, canalizado para aquele seu mistério, para aquela sua função. Então, isso vai lá acima de 80% dos servidores públicos hoje investiram pessoalmente, e o setor público, o país, investiu na sua capacitação, na sua profissionalização para aquilo
que eles devem fazer, né, nos órgãos públicos, nas entidades públicas, nos serviços públicos aos quais estão vinculados. E a reforma vem na perspectiva, já foi bem mencionada, da rachadinha, em que a maior parte dos servidores públicos seriam selecionados por forma rápida, leve, praticamente sem contrato, sem carreira, né? Ao mistério, ao interesse, ao conluio, poderíamos dizer, do chefe de plantão. É exatamente o oposto do Estado que nós precisamos ou precisaríamos. Então, não há dúvida que aqui nós estamos diante de mais um componente grave de ataque. E veja que a proposta de reforma constitucional, como ela ataca a estabilidade? Primeiro, ela elimina o regime jurídico único. Ele desaparece da Constituição o regime jurídico único que organiza os servidores públicos. Em segundo lugar, ele retira também da Constituição a perspectiva das carreiras. Permanece na Constituição apenas as chamadas carreiras típicas de Estado, que são exatamente a casta do serviço público. As demais carreiras seriam tratadas em legislação posterior, de nível subconstitucional, abaixo da Constituição. E como a reforma coloca, ou deseja colocar na Constituição, ela afirma constitucionalmente, ou pretende afirmar constitucionalmente, que os funcionários públicos das carreiras típicas de Estado mantêm a perspectiva da estabilidade. Isto é, a leitura inversa, os demais não terão a perspectiva da estabilidade. E o que são as carreiras típicas de Estado? Basicamente, as polícias, a diplomacia, o Ministério Público, a Advocacia da União, né, que exatamente são essas castas que eu mencionei, né, superiores, já no nosso tratamento atual. Vejam, então, que é grave o que se apresenta aí. Não só, com todas as letras, aquele conjunto de servidores públicos que atuam diretamente atendendo a população, fazendo a política pública lá na ponta, eles perdem a estabilidade. Como se cria, ao lado disto, a perspectiva amplamente aberta de acesso ao serviço público de forma precarizada, sem concurso público, sem ocupação de cargos, na maior parte das vezes, cargos públicos, ao bel prazer das chefias de plantão. Inclusive um traço despótico, né? Absurdamente autoritário, que passa nesta proposta de emenda constitucional na relação dos eventuais governantes com os servidores e o serviço público como um todo que eles estão afetos. Sim, eu inclusive gosto de citar o exemplo das queimadas que estão acontecendo na Amazônia, que são dados públicos divulgados por servidores públicos que dão conta de que está aumentando as queimadas e de que elas podem ser, inclusive, geradas pelos fazendeiros da região. Se esses servidores públicos não fossem estáveis, certamente ou eles já teriam sido demitidos ou eles nunca ousariam divulgar um dado sobre a realidade de algo que eles juraram trabalhar para defender, que foi o povo brasileiro, o meio ambiente do Brasil, pelo fato de que eles não têm estabilidade, eles seriam demitidos. Acho que isso é um exemplo muito, muito premente hoje em dia no Brasil de 2020, né? Bom, a gente já está com 46 minutos de live, vamos começar a encaminhar para o encerramento. Temos mais uma pergunta aqui nos comentários que eu vou guardar para depois. Antes eu queria fazer uma coisa mais rápida, assim, com algumas perguntas mais rápidas para vocês dois, eu, inclusive deixar os dois na tela para essas perguntas. Primeira, é verdade que a reforma administrativa não vai afetar os atuais servidores federais, estaduais e municipais? Professor Chu, pode começar. Não é verdade. Vai afetar imediatamente e gravemente. Em primeiro lugar,
porque se coloca a perspectiva do fechamento de entidades públicas, de órgãos públicos, de cara, já fecha o local de trabalho de uma boa parte dos servidores públicos. Em segundo lugar, essa questão que foi mencionada na resposta anterior. Ao afirmar que somente as carreiras típicas de Estado teriam estabilidade, está afirmando que os demais servidores públicos, aqueles que atuam na linha de frente do serviço público, perderiam completamente a estabilidade no seu local de trabalho. O fato de retirar da Constituição o regime jurídico único, uma série de direitos colocados, inclusive para os docentes, redução das férias, né, imediatamente a redução do período de férias, e um outro componente gravíssimo, que o governo já vem ameaçando, inclusive sob a argumentação da pandemia, que é a redutibilidade, formalizar a possibilidade de reduzir o salário do servidor público. Hoje isto é proibido, e, de novo, o governo tenta colocar na letra da Constituição que somente as carreiras típicas de Estado teriam que se manter com o salário, independentemente de eventual redução da jornada de trabalho. Então, está dizendo claramente que, a partir de venda, os chefes de plantão, o gerente de plantão, poderia determinar a redução da carga horária de um setor inteiro, de um órgão inteiro, e fazendo a redução correspondente do salário dos servidores que estão naquele órgão. Então, esse conjunto de elementos já demonstra com toda clareza que o ataque é grave e é profundo, inclusive para os atuais servidores públicos. Inclusive para os aposentados, né? E na esfera municipal, estadual e federal. Isso é importante, né? A gente destacar também, não são só os funcionários públicos, porque isso vai ser em cascata, né? E é muito grave, então, aqueles que pensam que estão tranquilos porque estão garantidos, não têm garantia alguma. Vamos ser todos sucumbidos por ela, se ela passar. Isso é muito grave, como disse o Chu, né? Nós não temos tranquilidade nenhuma. Então, aqueles que ainda pensam que isso só vai acontecer com os que entrarem, primeiro, não vai entrar mais ninguém. Os concursos também serão exterminados. Não tem mais que ter concurso, porque vai ser pela escolha do gestor que estiver lá, né? Ou do apadrinhado, enfim. Então, é uma questão muito séria, porque vai pegar todo mundo. Sim, eu vou trocar aqui os nossos intérpretes. Pronto. E agora vamos para mais uma pergunta rapidinha. Inclusive, a professora Regiana já citou um pouco a outra pergunta que está aqui nos comentários que a gente vai colocar. Mas, na opinião de vocês, o Brasil tem excesso de funcionários públicos, como se diz por aí, ou precisaria de mais servidores públicos? Professora Regiana pode começar dessa vez. Não, o Brasil, pelo contrário, tem cada vez menos funcionários públicos, né? É só nós olharmos aqui na universidade, né? Todo o nosso setor de limpeza, e muito do setor também de segurança, né? Nós não temos mais técnicos administrativos e funcionários, né? Nós temos terceirizados, porque isso já vem avançando, né? Então, nós temos cada vez menos concursos, né? Os professores têm uma sobrecarga de trabalho cada vez maior. No estado, no município, a mesma coisa, né? E em todas as carreiras, né? A gente vê que as pessoas vão se aposentando e a gente não consegue repor. Então, nós não temos, ao contrário, por exemplo, dos militares, né? Ou do setor político, nós não temos tantos funcionários públicos. O Estado não ele é para todos, não é somente para alguns, né? E a ideia, quando a gente tem poucos funcionários, a gente não tem uma continuidade, né, no trabalho. E sem estabilidade, sem concurso público, a gente volta para a questão da privatização e da corrupção. Se a gente for olhar os dados da OCDE,
inúmeros servidores públicos, o Brasil segue a média da América Latina, né, que é inferior à média dos países desenvolvidos. Então, a cada 100 trabalhadores brasileiros, são 12 servidores públicos, né, enquanto que nos países desenvolvidos, esse percentual costuma ser o dobro, seria 21 até, né, para cada 100 trabalhadores. Então, por exemplo, na Noruega, Dinamarca, 1/3 da população está empregada no serviço público. Então, não há excesso de servidores públicos, né, no Brasil. Que do ponto de vista numérico, talvez, né, o quantitativo parece ser expressivo, mas a gente tem um país grande com uma população grande. Então, a gente não tem excesso de funcionários públicos. Pelo contrário, a gente tem falta, né, e aí vem a segurança, vem a saúde, né, e a educação, principalmente, mas em vários setores a gente tem falta de funcionários. E por isso, muitas vezes, agora o pessoal mesmo tem reclamado do atendimento nas agências do INSS. Já foi aprovado, as pessoas foram aposentadas, né, cumpriram o seu tempo de serviço, não houve mais concurso e é cada vez mais deficitário o atendimento. Chu. Olha, Matias, nem precisaria argumentar se nós observássemos o movimento que o próprio ministro Paulo Guedes fez ontem. Quando se começou a estudar os dados do próprio Ministério, os dados do Guedes, sobre a reforma administrativa, estava começando a aparecer com absoluta clareza as mentiras da argumentação que o Ministério tem utilizado abaixo essa reforma. O que o ministro fez ontem, no fim da tarde? Ele impôs sigilo aos dados que ele próprio e sua equipe pesquisou e estruturou em torno da reforma. Quer dizer, só esse fato já demonstra que os servidores públicos não são os vilões da história do Brasil. Se nós formos fazer um olhar mais profundo sobre de onde vem o fundo público e para onde vai o fundo público brasileiro, os servidores públicos não são os vilões. Os trabalhadores, ou pelo recolhimento de imposto de renda, ou pelo recolhimento de imposto no consumo, lá no feijão, no arroz, no macarrão, são os grandes pagadores, né, desse grande bolso, né, que é o fundo público. Não se cobra imposto sobre fortunas, não se cobra imposto sobre o grande capital, não se cobra imposto sobre o lucro. Ao contrário, o Brasil aprovou uma lei de autorização da remessa de lucro para o exterior completamente isento para os grandes capitalistas mundiais que vêm aqui fazer a exploração do país. Então veja que exatamente o setor do trabalho, que é quem contribui para o fundo público, é aquele que é apresentado, no final das contas, como o vilão da nação, quando não é absolutamente verdade. Além dos dados que a Regiana apresentou, eu peguei um dado mais desses dados internacionais, que o próprio Guedes trabalhou e agora está sob sigilo, que envolve os estudos feitos pela ODCE. Eu peguei uma relação que ela é muito reveladora, porque é a relação entre quanto cada país aplica do fundo público em remuneração do capital, em remuneração de juros, em remuneração de papéis, e quanto este mesmo país aplica em remuneração dos servidores públicos. E nós vamos ver que o Brasil é um dos países que se mantém, se não o mais baixo, dos mais baixos nessa relação. O Brasil, a folha de pagamentos, o custo do trabalhador público no Brasil, ele significa abaixo de 50% do que a nação desvia do fundo público para remunerar os papéis, para remunerar o capital. Enquanto países como os Estados Unidos, Colômbia, Indonésia, África do Sul, Itália, Canadá, Reino Unido, essa relação ultrapassa 200%. Isto é, o custo do servidor público desses países é 200% maior do que aquela outra prioridade, que é a remuneração dos capitais. E mais, a zona do euro, Nova Zelândia e Chile, o Chile onde trabalhou o Paulo Guedes,
ele aplica do fundo público na relação remuneração dos papéis e remuneração dos servidores públicos 600% a favor do serviço público. Isto é, do bolo, 600% na comparação daquilo que vai para remunerar papéis e vai para remunerar servidores públicos. Então, nós vamos ver que a presença do servidor público, que tanto desempenho tem a favor da população no Brasil, é infinitamente menor do que nesses outros países, vis-à-vis o quanto cada um desses países aplica do seu fundo público para a remuneração dos papéis, dos banqueiros, dos capitais. Então, é uma falácia. O servidor público não é o vilão desta nação. Os grandes tubarões, que são os vilões da nação desde sempre, são aqueles mesmos que agora desejam uma refundação do Estado que fique 100% ao seu favor, como seu fiador, como seu promotor de negócios. A famosa teta do Estado, ela é mamada exatamente pelos principais acusadores do tamanho do Estado. Certo. Bom, agora eu vou ler duas perguntas que vieram no comentário. Primeiro, de Roberta Trivelle. Existe alguma proposição na reforma administrativa que desvincule os funcionários inativos dos ativos? Professor Chu. Olha, esse tem sido uma tentativa e uma prática. Uma das maiores brigas que a gente teve no âmbito das chamadas reformas da Previdência, tanto com Fernando Henrique, como com Lula em 2003, como depois com as duas modificações feitas por Dilma, já uma no primeiro, outra no segundo mandato, já houve passos gravíssimos de desvinculação dos servidores públicos ativos dos aposentados, ou ao contrário, dos aposentados dos ativos. Hoje, nas universidades, pegando só a questão dos docentes das universidades federais, hoje nós temos 4 ou 5 categorias de docentes aposentados ou aposentáveis. Quando nós saímos da Constituição, todos os docentes das universidades federais, eles tinham não só o atributo do direito adquirido, mas tinham 2 outros atributos, que é o da paridade e da integralidade dos salários, quando comparado com o correspondente em atividade. Isso até a morte do último dependente daquele servidor. Primeiro momento, a integralidade foi rompida. Segundo momento, a paridade foi rompida. E hoje nós já temos na prática, para todos os docentes das universidades federais que ingressaram depois de 31 de dezembro de 2012, eles já não têm relação nenhuma com o salário correspondente do seu docente correspondente nativa, daquela categoria, daquele regime de trabalho. Porque eles já estão submetidos ao teto do regime geral da Previdência Pública. Então, essa distinção, lamentavelmente, apesar de tanta briga, ela já foi, em grande medida, consumada pelas reformas anteriores. Professora Regiana. Então, só acrescentando que aquilo que a gente já falou antes, então essas reformas, elas vêm acontecendo ao longo do tempo, né, e nós já perdemos muito, isso que o Chu falou agora são perdas que vêm se acumulando ao longo do tempo, né, e elas vão só piorar, né, a visão que a gente tem a partir desta reforma que está aí, prestes a ser votada, enfim, é que as questões vão ser cada vez piores. Então, quando a gente diz que sim, todos sofreremos com isso, né, os funcionários públicos, os aposentados que já sofrem, vão sofrer também, assim como aqueles que ainda estão no serviço público e aqueles que ainda pretendiam entrar, né, e a gente sabe, sim, que as pessoas procuram os concursos, né, eu sei de um concurso agora para uma vaga de professor, que tem 600 pessoas, um dos últimos, talvez, que vai acontecer, não sabemos, que tem 600 pessoas que fazerem a prova. Então, não é porque o serviço público é ruim, né? As pessoas querem fazer parte do serviço público. Então, eu acho que nós temos que pensar que nós precisamos defender o serviço público,
né, se tantas pessoas procuram. E não é porque... porque a estabilidade é importante, é óbvio que é importante, mas porque é um local que nos qualifica também, né, como trabalhadores, e que ajuda a construir um país melhor. Então, a defesa do serviço público, ela precisa ser feita por todos, né, por todos e por todas, né, não só por nós que já estamos, mas também por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, podem vir a se utilizar, né, do serviço público, porque ele é essencial para um Estado que garanta uma vida digna aos seus cidadãos. Sim. Bom, eu vou trocar novamente os nossos intérpretes. Agora, o Emerson, inclusive, me ensinou agora como é que eu faço para trocar as pessoas de lugar na tela. Então, eu já aprendi bastante hoje. Vamos para a última pergunta que nos foi enviada aqui, depois a gente vai para as considerações finais. Tá enorme, até está cortando a cara de vocês aqui, mas eu vou ler rapidamente, daí eu tiro. Paulo Borges perguntou: o que fazer para que colegas que ainda não se deram conta da situação de desmonte do serviço público participem mais dos movimentos de resistência e lutem mais por seus direitos? Falo aqui do caso específico dos nossos colegas docentes, principalmente dos que ingressaram mais recentemente na carreira docente. É a pergunta do Paulo Borges. Então, professora Regiane, pode começar a sua opinião sobre essa pergunta, que é de tão difícil resposta, né? Com certeza. Paulo, obrigada pelo questionamento, né, e pela colocação. Na verdade... Eu perdi um pouco o teu áudio, Matias, mas agora vai. Agora melhorou. É uma pergunta bastante densa, eu diria, porque é algo que nós que estamos aqui na Dufpel, né, e o Chu sabe disso há tanto tempo, né, nos representa já, o quanto é difícil e tem sido difícil. Eu acho que a Dufpel tem tentado fazer isso, eu acho que esse momento que a gente está aqui é um desses momentos, apesar de que muitas pessoas não estão ouvindo, não estão assistindo, né, a gente tem tentado resistir e conversar, falar, né, e mostrar para as pessoas o quanto essas reformas, né, que estão sendo implementadas, elas vão afetar a vida de todos nós, né, e eu sei, eu vivo isso na pele, né, praticamente diariamente, porque realmente muitos docentes não se dão conta do que está por vir, né? Assim, Paulo, eu não tenho uma resposta, eu sei o que eu posso e o que eu estou tentando fazer neste momento, né? Eu acho que essa live aqui é um momento da gente estar tentando fazer isso, né? E tentando mostrar para as pessoas que nós não somos diferentes da população, né? Que nós precisamos resistir, lutar e que nós não podemos ficar acomodados. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas e fazer movimentos, né? Hoje, esse dia de paralisação, mas a paralisação não adianta, nós estamos no meio de uma pandemia. Se não fossem essas lutas que são feitas há tantos anos e por tantos momentos, tudo que nós conseguimos garantir, nós não teríamos mais. E é dessa forma que nós estamos nos mantendo. Mas por que não adianta? Adianta sim. Se não adiantasse, as coisas estariam muito piores. Eu acho que falando para cada colega, tentando mostrar, sendo resistente, a gente acaba sendo teimoso até, mas eu acho que a Dufpel tem sido resistente e forte nisso, né, e a gente, enquanto docente ali no Conselho de Representantes, o pessoal da diretoria tem tentado fazer isso, né, de uma forma, assim, a gente precisa reconhecer que a luta é muito grande, e infelizmente são poucos os que ainda continuam lutando, mas a gente acredita que essa luta precisa continuar. Então, assim, uma resposta efetiva eu não teria, mas a gente tenta. Então, acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui já é uma das formas, né, de resistência e de luta. Sigamos. Professor Chu. Chu congelou. Chu, tá ouvindo? Eu acho que congelou com a imagem, com a mãozinha no queixo. Acho que agora... Ali. Oi, Chu, voltou? Tá ouvindo? Tá. Veio bastante prejudicado aqui o som. Vamos ver se vocês me ouvem? Sim. Então vamos lá. Eu estou ouvindo bem. Sim. Obrigado, Paulo, pela pergunta.
certamente nós temos motivos para não desencantar, né? A Regiane colocou bem, essa é uma questão do conjunto da população. A dificuldade que temos é a conversa, é a propaganda, é o esclarecimento, é a organização. Temos experiência em fazer isso. Neste momento, há um travamento quase que das comunicações e da possibilidade, não só do abraço, mas da militância na rua, mas isso certamente não nos impedirá. Eu confio muito na pedagogia da luta e no reconhecimento pela vida, pelo concreto, pela prática, do quanto nós todos somos trabalhadores, que, seduzidos, muitas vezes, pelo fetiche da mercadoria, pelo fetiche do sucesso individual, com o tempo, a identidade como trabalhadores, e a partir daí, a necessidade de organização, de diálogo, de constituição de força política do campo dos trabalhadores, ela acaba prevalecendo, mesmo que, em determinados momentos, nós possamos até ficarmos um pouco pessimistas pelos sobressaltos da história. Eu lembro, na virada de 2010 para 2011, quando estávamos no e se impunha o desafio de reagir a um componente que estava embutido nesta reforma, que tem a ver com a carreira docente. E havia falas pessimistas. Assim, olha, são muitos professores novos que eles entraram na universidade e se enfurnaram lá no laboratório, no campo específico de uma área de conhecimento, e vai ser muito difícil sensibilizar esses docentes. Havia, naquela época, uma substituição, talvez, de uns 50% do corpo docente das universidades federais, e o que se observou foi o que se observou em outros momentos da história. A luta e o debate em torno das condições concretas de vida de cada um, mesmo que quem é professor de uma universidade, em tese, não passe fome, como uma boa parte da população de trabalhadores passa fome, mesmo assim, a consciência e a identidade como trabalhadores acaba encaminhando a favor da organização e da consciência do que está em disputa. Nós chegamos naquela greve de 2012, que passou, em boa medida, a ser comandada pelos novos docentes, os chamados novos doutores, sobre os quais alguns faziam desdém, né, da sua capacidade de percepção e de militância política. Nós chegamos, inclusive, para reagir contra uma entidade pelega, paralela, que tentava fazer acordos com o governo a qualquer custo, e acordos que, hoje, nós teríamos facilidade de identificar que são correspondentes a elementos dessa reforma administrativa que está aí colocada. Pois nós, naquele momento, uma greve nacional que evoluiu para a radicalidade e a consciência de que havia conceitos profundos ali, a ponto do próprio comando de greve, composto, repito, majoritariamente pelos chamados novos doutores, chegou a decretar que nós estamos numa luta conceitual, numa luta que não será resolvida por uma melhoria num nível, no outro nível de uma tabela remuneratória, porque tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente um nível ou outro nível de uma tabela remuneratória. Então, é essa perspectiva que se coloca. Lamentavelmente, estamos diante de um momento dramático da vida nacional, um momento não só de pandemia, mas de depressão econômica, e será uma depressão duradoura, e uma depressão econômica que era anterior à pandemia, desindustrialização dramática do país, num momento em que os dirigentes da nação viram as costas para essas questões estratégicas e, ao contrário, entregam os recursos naturais, os bens do Brasil e a capacidade de geração de valor do trabalho para o outro polo. Nós não estamos só diante de um momento de disputa entre polos geográficos ou
entre polos nacionais e internacionais. Nós estamos primariamente num momento de disputa do valor do trabalho. Há um conjunto de medidas, e essa reforma administrativa é uma delas, que se colocam como canal de extração mais profunda ainda do valor do trabalho e condução desse valor para o outro polo, que é o polo dos banqueiros, o polo dos grandes industriais, o polo das empreiteiras. Bom, isso desperta a reação, a organização do mundo do trabalho. E, nessa perspectiva, uma organização como a do FPEL sempre e o ANDE, Sindicato Nacional, sempre soube responder. Neste momento, há dois grandes desafios para a organização, essa luta que o Paulo provocou, e eu fecho assim, com essa questão. O primeiro desafio é nós reproduzirmos o potencial de organização dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais, em cada lugar deste Brasil, em cada município, em cada estado e nacionalmente, e fazer disso força política. E o segundo desafio é colocar o conteúdo mesmo, o conteúdo principal, disso que se revelou aqui nesse debate, no diálogo com a população. O futuro desta reforma e o nosso futuro, enquanto pessoas, enquanto humanidades, enquanto nação, em boa medida, vai ser determinado não pela vontade do Guedes, mas determinado pela nossa capacidade de fazer o conjunto da população entender o que está em disputa e se colocar em marcha. Certo. Bom, eu vou pela última vez aqui trocar os nossos intérpretes. Já agradeço ao Emerson, assim, de antemão. E agora vamos botar a Aline, a Maitê aqui em cima novamente. E aí eu quero pedir para vocês fazerem suas considerações finais. Foi um debate bem interessante, longo. O que resta falar ainda em 2, 3 minutinhos sobre esse tema tão importante e que certamente vai provocar outros debates, outras mobilizações. Esse é só um dia de luta contra essa reforma, né? Então, professora Regiana, pode começar. Bom, eu quero primeiramente agradecer, né, pelo convite de estar aqui junto, agradecer a vocês que estão aqui, ao Chu, né, obrigada pela companhia e pela oportunidade de também colocar as minhas impressões. É um momento difícil, é um momento de luta, né, a gente às vezes desanima, porque muitas coisas nos decepcionam, né, mas de nada vale a força sem a resistência, e eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente agora, né? Nós, como funcionários públicos, não somos os vilões desta crise, né, que o país enfrenta, pelo contrário, né, nós estamos aqui também para servir as pessoas, né, enquanto professores, docentes de uma universidade pública, que a gente defende pública, gratuita, de qualidade, laica, né, nós queremos construir uma sociedade melhor. Pelo menos é assim que eu enxergo. E é dessa forma que a gente vai tentar se manter resistente, porque entregando para o mercado, né, que nós vamos fazer desse país um país melhor. Eu acredito que sim, que nós vamos ter que resistir, vamos ter que lutar, e claro, não podemos ficar parados, né, e vai ter que ser aos pouquinhos, vai ter que ser com colega, né, porque a gente ainda tem essa pandemia, né, que nos impede de sair à rua, né, mas eu acho que todos os esforços e todas as lutas que foram feitas até hoje, elas sempre deixaram um saldo positivo de alguma forma, né? Essa reforma é uma reforma cruel para nós, funcionários públicos, né? Mas a gente precisa mostrar para a universidade, para a sociedade, que nós não somos os vilões dessa história, que nós precisamos sim do serviço público, que ele é importante, o Estado precisa ser responsável por isso. Nós não podemos entregar isso a grandes banqueiros, grandes empresários, né? Nós precisamos de uma sociedade justa, né? E isso não vem dessa forma. Eu só posso agradecer e me colocar à disposição para aquilo que for possível ajudar. Sem força, mas com resistência. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Obrigado, professora Regiana. Agora o Chu. Muito agradecer também
à disposição da DUFPEL em promover esse debate, em trazer mais e mais pessoas a contribuir diante desse momento que a gente está vivendo. A atenção, novamente, a que todos serão atingidos se, por acaso, essa proposta de emenda constitucional vingar. Na verdade, o que está ali já começou, né? Vocês lembram daquela medida provisória do governo lá em abril, né? Em nome da pandemia, que a primeira coisa que faz é congelar salário de servidores públicos, proibir progressões, proibir correção de remuneração de aposentados e assim por diante. Aquela MP caducou, não vingou, mas outras medidas vêm sendo tomadas e, na prática, já começou essa perspectiva de recanalizar o valor que o Estado pode dispor, especialmente o fundo público, de um campo para outro campo. Ao propor essa reforma constitucional, isso fica absolutamente escancarado. Aqueles servidores públicos diretamente atingidos são justamente aqueles da linha de frente das políticas públicas, absolutamente não tem nada de marajás. Esses servidores públicos ainda detêm alguns direitos conquistados pela luta frente a outra parcela de trabalhadores que já tem perdido todos os direitos. Isso deve ser visto pelo conjunto da população, aqueles que não são servidores públicos, não como um motivo de ciúmes ou de inveja, ao contrário. Se uma parcela de trabalhadores, colegas, companheiros trabalhadores, ainda detém algum nível de direitos enquanto trabalhadores, isso deve ser visto como motivo para que possamos encaminhar uma luta conjunta para a ampliação desses direitos, espraiamento desses direitos para o conjunto dos trabalhadores, e não na perspectiva que está sendo imposta, que então, retira os direitos de todos e joga o componente trabalho abaixo da cola do gato, como costumo dizer. Apesar que eu, como veterinário, não tenho nenhum despudor em relação à região abaixo da cola do gato. Nesse sentido, é uma luta dos trabalhadores, do campo dos trabalhadores. A disputa pelo fundo público, a disputa pelo que é esse Estado-nação brasileira, a relação com os governos, a relação com a estrutura estável e autônoma dos serviços públicos, particularmente das universidades, está em jogo. Mas está em jogo também a sua casa, a sua cidade, o seu local de moradia, a perspectiva que você vai ter para os seus filhos, para você mesmo, quando chegar numa idade de aposentadoria. Todo esse conjunto está em disputa. E, dramaticamente, o que se conduz, se passar essa reforma, e se não houver luta na sequência, é de um abandono social, de uma situação de submissão, uma hierarquia de submissão ao mundo capitalista, os outros países, uma situação de ampliação dramática da desigualdade social neste país. As economias locais serão certamente abaladas. Situações como Pelotas, que vive, especialmente tem o seu PIB do setor de serviços, né, que bastante sobrevive da remuneração, do salário dos servidores públicos, certamente terá um baque imediato de sejar. E, por fim, então, é aquela famosa grande conclamação dos trabalhadores que se unam. Entender qual o seu campo e, na verdade, quem são os vilões dessa história, quem está colocado nessa disputa especificamente, com a avidez de abocanhar o fundo público, que não tem nada a ver com o campo do trabalho, nem do trabalhador lá fora, do trabalhador informal, do trabalhador da periferia, nem do trabalhador no serviço público. Está em outro lugar, bastante distante, e que certamente não é nosso companheiro nesse momento. Vamos em frente, e certamente temos muito a conquistar, e a luta é boa e urgente. Obrigado pela oportunidade.
Bom, eu agradeço muito a vocês dois por participarem do debate, em nome da DUFPEL. Também agradeço ao Emerson e à Maitê, que foram nossos intérpretes de Libra. Lembrando que esse debate fica guardado aqui no Facebook e amanhã também vai ser colocado no YouTube da DUFPEL. E que as pessoas podem seguir a DUFPEL nas redes sociais e ter acesso ao nosso site, adufpel.org.br, para mais informações sobre a reforma administrativa e outras lutas da categoria. Então é isso, boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Até uma próxima. Até uma próxima.